Só falta você virar a câmera. Aqui, deixa eu... Ah, agora sim. Ó, Olá, tudo bem, Tânia? tudo e você? Tudo certo também. Ai, é minha primeira vez, assim, participando de live, então não sabia como que ia acontecer. Inclusive, o meu cenário ali atrás também organizei, mas não sabia como é que ia enquadrar, né? Porque Uhum, cada, às vezes é uma configuração diferente, né? é Mas é verdade. isso. Sim, Boa estou muito noite, feliz por estar aqui. Ah, A aí, Maria já tá, Elisane. Robson. Oi, Elisane. Oi, Grazi. Que bom tê-los aqui. Deixa eu pausar a música, Que tava com uma musiquinha bom. aqui. Oi, Robson. Beijo, Bárbara. Obrigada. Queridos. Bom, vamos esperar mais um pouquinho, né? Porque Sim, esperar o pessoal entrar. começar a entrar. Então, enquanto isso, para quem está chegando e quem não me conhece, meu nome é Tânia. Eu sou criadora aqui do O Universo em Você, né? Eu já entrevistei a Aline ano passado a respeito da ressonância harmônica, mas não foi no Instagram, foi no YouTube. Mas quem quiser ouvir que está Isso. lá ainda à disposição sobre a ressonância Uhum. harmônica, porque eu sou usuária há quase 4 anos. A Aline também já usa ressonância, se parou, se continua, mas Eu parei com a parou, ressonância. parou. Eu não, Parei por enquanto. eu continuei, mas eu tô seriamente pensando em parar também. Ah, mas Mas eu eu acho entrevistei. que, Tânia, Hum, pode eu falar. estou vivendo assim, eu acho que a ressonância assim tá ressoando ainda na minha vida, né? Então, porque tá muita coisa acontecendo agora, de Uhum. coisas que eu pedi, que, nossa, faz muito tempo que eu já usei a ressonância, então faz bastante tempo, então acho que agora ainda tá ressoando, sim. E com certeza vai continuar, né? É, mas eu acho a ressonância uma coisa bem interessante. Eu tive 2 momentos que eu parei a ressonância, e no momento que eu parei, parece que tudo fluiu melhor, né? Isso, Parece que flui melhor. exatamente. Uhum. Eu vou continuar assim, mas assim, acho que eu cheguei num momento que não preciso mais da ressonância, né? Mas fiz o último pedido essa semana, então ainda não tive retorno do professor, né? Mas eu estou Entendi. pensando que nos próximos 3 meses eu venha parar de vez. Quer dizer, de vez assim, né? Aquela coisa, eu pretendo parar, mas vamos ver como que as coisas vão andar para não ter que precisar Bom, voltar, né? Porque é, o ideal é a gente não ficar com aquela coisa de muleta, né? Ficar usando uma coisa e não confiar é. na E, gente, né? exato, exatamente. Eu acho que o bacana, assim, eu acho a ferramenta muito interessante, a ressonância harmônica, mas eu também vejo que e muitas pessoas se acomodam e entendendo, achando que só através da onda, e aí a pessoa pode ficar sentadinha esperando as coisas acontecerem. E no fim, não é isso, né? A É. gente tem que estar conectados com o nosso projeto de vida, com a nossa essência, que é isso que, na verdade, faz com que tudo flua. E Uhum. aí sim as coisas acontecem com mais facilidade. Daí, quando isso acontece, a onda, enfim, a onda faz o efeito dela assim de forma muito intensa. E isso é Uhum. interessante da gente observar. Eu tava reparando agora que a gente tem um óculos parecido, né? É, Nosso, exatamente. parecido o nosso óculos. Parecidinho. Eu tenho com um antirreflexo diferente, então quando bate luz assim, agora ele costuma ficar mais azulzinho. Mas é, mas é bem interessante essas tecnologias, né? Uhum. Legal. Bom, continuando, então, eu sou criadora do Universo em Você. Atualmente eu sou professora de inglês. Faço algumas leituras de tarô, não com muita frequência, mas os projetos estão aí, né? As lives, na verdade, eu estou retomando hoje com a Aline, né? Obrigada por ter aceitado. Eu tava, Ah, ano eu que passado eu fiz agradeço. live com outras pessoas lá no YouTube, né? A Aline foi uma delas. Fiz, inclusive, estudo de livro, né? Estudei o Poder do Agora. Então, são coisas que eu quero retomar porque eu fiz curso de psicanálise, agora também sou psicanalista,
né, quer dizer, só entre aspas, né, porque a psicanálise, ela não tem, o estudo não para, ele continua, ele é sempre contínuo, Uhum. então foi um momento que eu tive que me desapegar um pouquinho dos projetos para poder encerrar um outro, né, mas Com hoje a gente está certeza. aqui, hoje eu quero entrevistar a Aline, na verdade já fazia tempo que eu estava com essa ideia. Que legal. Quando eu soube da doença, aí eu fiquei pensando, poxa, pode ser uma boa ideia entrevistá-la, É. conversar com ela, porque eu vi que você não ficou abalada como a maioria das pessoas ficam. Mas sim, deve ter tido Uhum. um baque, né? Então eu gostaria que você se Sim. apresentasse, né? Porque o meu público não conhece você, e falasse como é que você ficou Uhum. sabendo, qual foi sua reação quando você soube do câncer. Bom, vamos lá. Boa noite a todos que chegaram aqui então também, a Liane, o Diário do Tarô, enfim, essas pessoas que entraram depois que a gente iniciou aqui. E me apresentar então, sou a Aline Schneider, sou terapeuta energética, tenho 26 anos, e hoje essa proposta de live eu achei muito interessante, né? Quando a Tânia me convidou, e para a gente também poder abrir um pouquinho mais esse nosso olhar sobre os desafios na nossa vida, né, Tânia? Então, assim, a questão do câncer, eu descobri o câncer de mama no início desse ano, que foi em janeiro. Eu já vinha fazendo exames em momentos anteriores, eu já tinha feito, porém o diagnóstico havia sido de nódulos benignos, Hum, né? Porém, tinha um desses nódulos que eu sentia em maior grau e eu senti que ele tinha crescido bastante. Então, de certa forma, eu fiquei bastante com um certo receio de que eu teria que ir adiante com este processo. E o uhum. meu coração já sentia tudo isso, enfim. Então foi quando fui submetida a uma biópsia. E essas coisas, assim, Tânia, quando a gente fala em estar conectados com nós mesmos e com a nossa essência, foi sempre muito o que eu busquei dentro de mim, a minha verdade. E a minha verdade me levou até uma médica profissional mastologista sensacional. Ela ela foi o anjo assim que me conduziu por tudo isso. Então, Uhum. sabe aquela pessoa que realmente está comprometida em ajudar? É nessa frequência que ela vibra e são essas pessoas que ela atrai para ela. Hoje eu entendo, porque hoje eu faço disso o meu trabalho também. Essa frequência que eu vibro de querer ajudar, entregar amor, entregar cura para as outras pessoas. Mas, enfim, quando eu recebi esse diagnóstico, foi um tanto delicado, né? Porque eu estava sozinha na sala com a minha médica, mas ela naturalmente conseguiu me situar muito bem sobre o processo e já logo me Uhum. deu várias alternativas, sabe, Tânia? Então eu acho que isso contribuiu muito. Eu lembro que no momento em que ela me falou que era, sim, um nódulo maligno e que nós tínhamos que nos submeter a um tratamento com quimioterapias, com cirurgias e possivelmente radioterapias, Uhum. eu fiquei com um certo receio, né? Fiquei com um certo medo, uma certa dúvida. No momento, assim, o que aconteceu foram duas... Ó, a Jacinta entrou também, que está aqui comigo. Um beijão. O Jonathan Stein, gratidão por estarem aqui. E quando aconteceu isso, assim, caíram duas lágrimas dos meus olhos. Duas lágrimas. Olhei para a médica e disse assim, então tá, se chegou até mim é porque eu dou conta do processo. Exatamente. Uhum. E sair do consultório com essa informação para mim, Tânia ficou com isso. Claro, os dias que se seguiram, a ficha foi caindo, né? E chorei, teve dias que eu chorei bastante, que eu realmente me recolhi no meu quarto, fiz a minha meditação, tentei entender no mais profundo ser de mim o que é que isso tudo queria me mostrar, mas eu sabia que eu não ia entender ali naquele momento e que eu tinha que trilhar o caminho para daí sim entender tudo isso, tudo que o câncer ia me trazer. Mas a partir do momento em que eu recebi essa informação, foi interessante também de perceber quanto que eu pude colocar o meu conhecimento, Uhum. acolher os teus sentimentos, né? A Kátia falou exatamente, acolher os meus sentimentos, me permitir viver isso, né? Mas conseguir colocar em prática toda
teoria que eu tinha e que eu colocava para as pessoas que chegavam até mim dentro da terapia energética, né? Uhum. Então, assim, foi esse o momento da grande prova, assim, agora eu preciso colocar tudo isso em prática. E foi onde eu comecei a deslanchar e comecei a entender que se esse era o momento para entrar para uma outra vibração, né, e viver algo novo na minha vida, eu estaria encarando ele de frente, e foi assim que eu fiz. Então, sim, temos Uhum. medos, temos dúvidas e incertezas, Uhum. mas eu acho que a gente precisa se entregar para a vida, de certa forma. Assim, a doença, de certa forma, eu vejo assim, né? Inclusive a psicanálise também trabalha muito com isso, né? A partir do momento que o corpo começa a manifestar algum tipo de problema, né? Eu não gosto muito de usar a palavra doença, então vamos dizer um É. desafio, né? Desequilíbrio, Um um desafio. desequilíbrio, né? Um desafio. Uhum. Isso significa que existem emoções aí que precisam ser trabalhadas, né? Eu, por exemplo, Isso. ano passado também parei no hospital desesperada, assim, com a barriga enorme. Achei até que eu ia entrar em cirurgia, porque eu estava com. Segundo os médicos, achavam que eu tinha apêndice, eu teria que operar da apendicite. Eu falei, bom, se tiver que operar, paciência. No fim, descobri uma outra Sim. doença que eu nunca tinha ouvido falar, que é a diverticulite. E aí, depois estudando tudo por trás né, quais foram as causas daquilo, eu pude entender por quê, né? Então, Uhum. assim, e outras doenças também, a gente sabe que também tem uma questão espiritual, que às vezes a gente vem para uma encarnação, a gente até pede para ter uma determinada doença, para passar uma superação que não foi feita numa outra encarnação. Você encara a doença também dessa forma, alguma coisa que você mesma pediu? Não assim, Sim. eu quero ficar doente, não, mas Sim. algum crescimento que você possa estar tendo que encarar Sim. nesta encarnação? Sim, sim, com certeza. Enquanto nós lidamos aqui com esse tratamento, dentro do conhecimento que nós temos da terapia energética, Tânia, a gente sempre parte do pressuposto de que uma doença nunca chega ao nosso corpo físico através do corpo físico. Nós Uhum, temos outros corpos, né? Espiritual, astral, e onde tudo inicia é lá. uhum. No astral, enfim, a gente chama, por exemplo, depressão, doenças da alma, né? Doença da Qual alma. é o remédio? O Né? câncer é uma Doenças da doença da alma. alma, né? O câncer é uma doença da alma, Doença da exatamente. alma. E Uhum. eu me reconheço totalmente nisso, porque sim, eu tive os meus desafios, que eu, de certa forma, eu tive as atitudes que eu tive que ter dentro daquilo que eu precisei viver, né, Tânia, com os desafios que eu tinha, mas tive um momento da minha vida em que eu não conseguia olhar para isso de uma forma, não é melhor, mas não conseguia olhar sobre um outro ângulo. E aí, quando chegou o câncer, sim, eu acabei desenvolvendo e entendendo que havia um lado energético, emocional muito forte nesse sentido, né? Então, Uhum. de certa forma, sim, a doença ela não se instalou no meu corpo físico apenas, e a gente usa a questão do corpo físico como quando, quando a doença chega no corpo físico é porque a cura está se instalando, né? Uhum. Então, porque aí realmente a gente vai e quer buscar e quer entender o que é que aconteceu e por que é que aconteceu. E aí nós vamos atrás de um tratamento, né, para curar o corpo físico. E no meu caso também eu fui atrás de uma terapia energética, essa mesma que eu faço. E aí, então, a Uhum. gente parte desse pressuposto de que sim, e eu trouxe isso para esta vida como uma forma de abrir caminhos para mim, tanto na questão profissional e de poder despertar outras pessoas dentro dos seus processos que eles vivem, não só dentro do câncer. O Uhum. câncer, sim, como algo muito, uma fonte muito importante nesse momento, mas Uhum. também de outras pessoas que eu vou conseguir despertar para a verdade que tem dentro delas. Então, sim, eu interpreto desta forma para mim. Um tempo atrás, uma pessoa postou um vídeo no Facebook de uma mulher que descobriu que estava com câncer, mas eu não lembro qual era o câncer, ou não foi nem Uhum, mencionado. E ela optou por não fazer o tratamento, né? Ela se entregou, né? Entre aspas, assim também, né? Ela uhum, preferiu não fazer o tratamento
porque ela já estava com mais de 60 anos, os filhos já estavam crescidos, aquela coisa toda, então ela se achou, né, vamos dizer assim, no direito, né, entre aspas também, de Uhum. fazer essa escolha. E aí eu lembro que quando eu assisti o vídeo, eu fiz um comentário, eu peguei e falei assim, peraí, se o universo está te dando uma doença, um desafio para você se autocurar, porque foi como você mesmo mencionou agora, já a cura já está sendo instalada ali, aí fica uma questão Uhum. de escolha mesmo, se você quer a cura ou Isso. não. Falei, será que essa pessoa não está cometendo suicídio aos poucos, né? Falei assim. E a Uhum. pessoa que postou o vídeo me criticou veemente, assim, sabe? Eu fui duramente criticada por essa pessoa, porque eu tenho formação espírita, né? A gente sabe que existem os suicidas passivos, e acho que quando você vê uma doença que a gente vê que a dificuldade para cura é muito grande, não que não exista cura, mas a gente sabe que é um processo lento, demorado. Meu pai levou Sim. meses também, só que depois o câncer voltou, aí foi fulminante, meu pai não resistiu. Então a gente já vê a doença como algo muito negativo Uhum. e quer se entregar, né? É, Exatamente. com você isso não aconteceu, né? Não, não, porque quando eu recebi o câncer na minha vida, eu acolhi ele. Hum, Eu sempre, nas minhas meditações, eu costumo assim ter esse momento diariamente, e eu me conectava com a minha mama, então, que tinha o hum, câncer. Eu fazia essa conexão e conversava com ele e dizia gratidão hum, por tudo o que você ainda vai me ensinar. Muito uhum, obrigada. Neste momento, eu preciso trazer um tratamento para o meu corpo físico, né, e também para os meus outros corpos, que foi o que eu busquei, mas eu sei que você ainda vai me trazer muitas alegrias. Então, muito obrigada por tudo que você trouxe, mas neste momento eu preciso deixar você ir. Né? E aí, então, claro, sempre fiz essa internalização comigo mesma, e sabe o que é que mais me deixou confiante no meu processo, Tânia? hum, Todos os passos que eu dei, todos, tudo acontecia de uma forma muito sincronizada. Todas as hum. pessoas chegaram para me ajudar. É muito É, interessante isso de é observar bacana. isso, sabe? Uhum, Então eu sabia que eu estava vivendo isso porque eu precisava, porque eu realmente tinha me proposto a viver este momento. E uma coisa que eu consegui desenvolver depois do meu tratamento energético, porque na verdade a gente faz uma troca de vibração muito grande, a gente sai de uma frequência e a gente faz esse movimento, né, para outra frequência. uhum, E foi o que eu consegui me entregar assim. Eu vou dar o meu melhor para mim, vou ajudar as pessoas que eu preciso e eu vou ir uhum, até onde eu puder. E, uhum, inclusive, esse pensamento veio agora nos últimos dias para mim. uhum, Se eu vou fazer o que eu tiver que fazer enquanto eu tiver vida. Se eu tiver, enfim, né? A gente nunca sabe um momento depois, de amanhã, enfim, para ninguém de nós. uhum. Então, isso foi o que me tomou essa alegria de ser e estar vivendo a minha essência. Uhum, E se tiver que acontecer algo que, né, for me parar, né, que eu, for um momento de deixar este plano físico, ok, uhum, eu vou com o coração tranquilo, sabe? Então, assim, uhum, eu me entreguei para o movimento porque eu estou tranquila com a minha essência, eu estou vivendo aquilo que eu preciso viver. E como que eu sei disso? Porque as coisas simplesmente acontecem. Eu ah, não sim. faço força. As pessoas que tiveram que chegar até mim para que esse tratamento fosse possível aqui no plano físico, chegaram. Uhum, Então, cada passo que eu dava, tudo estava dando muito certo, apesar sim de ter um câncer por trás de tudo isso. Então, quando eu comecei a enxergar essas coisas, eu pensei, não é possível, não é possível, eu não consigo olhar isso como algo ruim para mim, e uhum. sim como uma potência, algo que vai transformar a Aline. E a cada dia que eu vou vivendo essa experiência, Tânia, eu sinto isso cada vez mais no meu coração. Então, cada etapa que eu finalizei o processo da quimioterapia, então agora já saiu uma nova Aline.
Hum. Tem o processo da cirurgia pela frente e eu sei que cada vez mais eu vou amadurecendo dentro daquilo que eu preciso. E como foi você lidar com a questão da perda do cabelo? Teve alguma outra Uhum. questão estética que também É porque agora a cirurgia vai mexer mesmo, né? Não sei como é que vai ser a Sim, sim. cirurgia, mas Também. isso mexeu com você ou você tá também, tipo, ó, se tiver que ser, né, deixa ser assim? É, então, quando eu recebi o diagnóstico, eu tive a informação de que eu estaria, então, recebendo a medicação, uma das mais fortes, que essa Uhum, sim é onde a gente perde, então, os nossos cabelos. E essa médica, a doutora Renata, uhum, me informou sobre uma touca que era possível utilizar enquanto se faz o processo da quimioterapia, né? uhum. Eu vi Ela, essa touca. inclusive, ela, inclusive, me passou um contato de uma pessoa que tinha, eu entrei em contato, me passaram um vídeo. Uhum, Quando eu assisti o vídeo, Tânia, assim, eu acho muito legal, eu achei muito legal essa ideia, mas eu uhum. achei muito burocrático. E a Aline Como é assim, prática. burocrático? Burocrático porque, assim, tu tem que usar esta touca meia hora antes de iniciar o processo de quimioterapia, ela tem Hum. que ficar no gelo, tem que usar várias toalhas, tem que usar Ah, protetor de ouvido, tem que usar... Nossa Senhora! Quando eu fiquei sabendo desse processo, eu disse, agradeço, mas perder os cabelos para mim significa estar sim mais aberta para a Aline que está nascendo. Então, apego zero à perda hum. dos cabelos. Quero sim perdê-los, quero viver tudo que o tratamento tiver que me trazer com intensidade. Vamos lá, vamos viver isso, vamos viver essa experiência. Então, os cabelos foi o mais impactante, é claro. Inclusive, agora já estão nascendo aos pouquinhos. Mas, Tânia, eu acho que essa foi a questão mais impactante, assim. O que que vem também? Vem a cirurgia, né? Uhum. E ainda não temos, então, amanhã, inclusive, eu vou ter esse retorno se faremos a mastectomia ou não. Mas eu estou preparada para isso. Eu entendo que tirar a mama, para mim, não muda nada no meu corpo energético, né? O meu corpo de energia, o duplo etérico, que nós Uhum, assim chamamos. Não muda nada. O que muda é no corpo físico. E quando veio essa informação de uma possível mastectomia, uhum, sim, eu fiquei chateada, eu tentei buscar informações e eu tentei compreender dentro de mim o que uhum, é que isso estava querendo me dizer. E, na uhum, verdade, é um processo de deixar e de soltar esse apego ao corpo físico. Se for para acontecer a mastectomia, claro, já vem, o SUS, inclusive, tem toda essa orientação de que a mulher já tenha que sair com uma prótese de silicone, né? uhum, Então, assim, não fica sem a prótese, mas eu sei que nem todos os hospitais dão eles dão essa prótese. Mas, enfim, essa é a questão que pegou para mim. E aí eu fui compreendendo dentro do meu processo e, na verdade, é um apego ao corpo físico, né? Então, assim, se for para acontecer a mastectomia, que assim seja. Se for para o meu melhor, vai ser assim. Eu me uhum. entrego para minha equipe espiritual, eu sei que eles estão coordenando e eu sei que os médicos também vão fazer aquilo que eles precisam fazer. Então, eu posso intitular este momento da minha vida como um desapego a esse corpo físico. Uhum. É, isso é bom. Eu lembro quando eu sofri É, acidente de bicicleta, que eu tive fratura exposta, né? O povo todo preocupado, eu tava lá tranquila. Eu falei assim, olha, gente, se tiver que ser, será, né? Paciência. Até hoje é, eu tenho, né? Eu tenho as placas no meu braço, mas eu tenho uma vida normal, tranquila. Agora, sim, eu sim. acho que seria até bom para quem estiver nos assistindo, até porque eu também sou um pouco leiga no assunto. Como é que você percebeu o caroço? Foi tomando banho? Ele dói? Como Sim, é que é? Porque a gente que é mulher, a é, gente não, né? Eu não faço a menor é. ideia, né? Eu só sei quando eu vou na médica, que ela examina e diz que tá tudo ok. Mas e como Faz, que a faz gente faz, a né? palpa.
Uhum, Então, foi bem interessante, Tânia, porque assim, eu sempre toquei as minhas mamas no banho, ou então, enfim, num outro momento. O ideal é fazer isso no banho. Para as mulheres que menstruam, o ideal é fazer sempre o primeiro dia após o término da menstruação, que as mamas já não estão mais tão inchadas. Para as uhum, mulheres que não menstruam mais, a qualquer momento do mês, uhum, pode ser feito, né, esse procedimento. E teve um momento uhum. em que eu apalpei a minha mama e senti um carocinho bem pequeno, mas na região mais próximo da axila. É, eles E falam foi que é quando nessa então região mesmo. É. foi quando que então eu comentei com a minha mãe. E aí eu disse, eu pedi uma opinião para minha mãe. Eu disse, mãe, olha só, eu senti um carocinho, né? O que será que é? E minha mãe disse, não, Aline, não te preocupa, quem sabe pode até ser algo como é o nome dos linfonodos que nós temos ali embaixo dos braços, das Uhum, línguas. Eu acho que é isso. uhum. Fica de olho, ela falou, se não sair, quem sabe tu procura um médico. E aí eu fiquei com isso 3 meses. E foi quando eu senti que não saiu este nódulo. Hum. Permaneceu o carocinho. Aí eu fui no médico e ele me solicitou uma ecografia mamária, que foi onde então eu fiz a ecografia e inicialmente foram detectados 3 nódulos e todos eles eram benignos. Todos Ah, foram diagnosticados até como fibroadenomas. Um fibroadenoma é muito hum, comum, inclusive nas mulheres, que são nódulos, é como se tivesse uma gordura na mama uhum, que vai se localizando nessa região. E, enfim, são nódulos que não têm perigo nenhum, né? E uhum. eu, então, com este diagnóstico, eu fiquei muito tranquila, pensando também que era jovem, né? Eu tinha 25 anos, então não tinha idade, de certa forma, não teria uma idade para um câncer. Uhum, E aí foi então quando mas eu me tocava sempre. E quando eu fui fazer o exame de repetição, que eu sentia o quanto ele tinha crescido, e aí foi solicitado para mim realizar uma biópsia. E aí, através da biópsia, então, a gente detectou que era então um carcinoma, que é definido como um tumor maligno. E já com hum. dimensões muito grandes, já com dimensões muito grandes, né? Então, Mas assim, dói? é, Se tocar, dói, se tocar dói? dói. Eu Ah, tive bastante dor. É que varia muito de mulher para mulher. hum, Pode ser que a mulher tenha dor, né? Então, assim, eu tinha bastante dor, até inclusive irradiava para o braço. nossa. E eu acho e a minha mama, em função de ser menor e o tumor ser muito grande, a minha mama estava inchada. Ela estava Hum, completamente diferente da outra mama, então, que não apresenta nada. Então, foram os principais sintomas, assim, que eu tive de dor, mas eu também sentia, né, o nódulo. E, Tânia, é interessante ressaltar, porque, assim, eu tenho 2 nódulos benignos, só que eles estão muito internos, então esses eu não sinto. Mas eles também hum, não são agressivos, eles não são agressivos. Geralmente, quando um nódulo ele se apresenta de forma mais agressiva, ele já tem uma dimensão que é possível sentir com o toque das mãos. Por isso que eu indico que as mulheres façam esse toque embaixo no banho, na hora do banho, uhum. sempre com muito cuidado, e quando forem ao ginecologista também, façam esta avaliação, porque por mais jovens que nós sejamos, não tem idade para isso. A gente sabe porque assim não depende só do nosso corpo físico, como a gente comentou antes. Isso vai Uhum, muito além. Então, muitas vezes a nossa alma está em profunda depressão e a gente não sabe disso. E isso foi o que me abriu assim para várias questões na minha vida. Aceitar, em primeiro lugar, que eu estava neste local e depois fazer a transmutação disso. E graças a Deus, hoje sim, consigo dizer com muita tranquilidade que estou vibrando e vivendo numa frequência totalmente diferente. Então, uhum, gratidão aí por esse momento e por isso que eu só tenho a agradecer, porque se não fosse o câncer, daqui a pouco eu não teria olhado, né, para tudo isso dessa forma. uhum. Mas, de certa forma, o que eu senti em relação ao sentir o nódulo foi isso. E como foi? Porque assim,
soube em janeiro e logo em seguida voltou os lockdowns, né, o negócio da pandemia. Isso. Muita É. gente não podendo ir nos hospitais, até por conta de excesso de pessoas internadas. Como é que foi para você esse período, além de lidar com o câncer, ter que lidar com a pandemia ainda, né? Como é que foi? Sim, sim. Foi muito tranquilo, assim, para mim foi bem tranquilo, porque na verdade, assim, a gente tem essa questão da pandemia e eu entendo a importância disso nas nossas vidas, mas eu levo mais uma vez para um outro olhar, né? Eu Uhum, tenho total compreensão de que é um processo em que a humanidade precisa passar, porque sim, está havendo uma grande mudança de frequência. Então, por mais que eu sabia que eu precisava me cuidar, eu também entendo que o vírus ele tem uma frequência, né? uhum, E assim, o quanto que eu estava aberta para esta frequência. Então, eu sempre trabalhei nesse sentido. uhum. Então, a pandemia nunca me barrou, não foi empecilho nenhum para mim, muito pelo contrário, tomei todos os cuidados, mas fui e fiz todos os exames que eu tinha que fazer. E isso é legal da gente observar, Tânia, porque eu sigo uma liga de combate ao câncer no Facebook. E eles colocaram uma publicação que eu não lembro mais os números, mas se eu não me engano, houve um aumento de 40% nos casos de câncer, não só do de mama, numa forma geral, porque as pessoas acabaram não fazendo seus exames em função da pandemia. Então, Uhum. sim, nós estamos vivendo um momento muito atípico, mas a gente precisa ter esse cuidado também com o nosso corpo físico. Então, não foi empecilho para mim, mas sempre cuidando e buscando trabalhar essa frequência dentro de mim também, né? Então, eu acho que não teve maiores restrições em relação a isso, mas é um cuidado, porque lá no hospital nós temos, né, várias pessoas que chegam até lá, e, enfim, há um compartilhamento muito grande dos materiais que estão disponibilizados lá, então sempre é feita a higienização da cadeira, toaletes, isso tem que ter um cuidado muito grande em relação a isso, mas foi muito tranquilo. Que bom. E como é que está Sim, sendo o seu trabalho, né? Aproveite e fale aí para as pessoas que não te conhecem sobre a consciência sim, criadora, né? e Fala consciência sobre curadora. curadora. Que tá na Isso, criadora, curadora, tá ali, né? tá tudo ali. Tá tudo ali. Fala como é que é Ah, seu trabalho, como que é feito, se sim, melhorou nesse período também, né? Como é que ficou sim. tudo? Quando eu recebi o diagnóstico do câncer, foi, na verdade, um desafio para mim, no sentido de entender até que ponto eu poderia ir, né, com esse meu trabalho. Então, de certa forma, eu mais uma vez internalizei essa questão para mim, pedi apoio de toda a minha equipe espiritual, e, enfim, para compreender o quanto que eu poderia manter essa atividade né, no meu dia a dia enquanto uma paciente oncológica. Eu Uhum, não sabia ao certo como tudo ia acontecer, eu não sabia a intensidade de quimioterapias, nem nada disso. A gente não tem noção da força que tem uma quimioterapia no nosso corpo, sabe, Tânia? E aí eu fui me percebendo no decorrer desse tempo. Mas eu vou te dizer que a melhor ação que eu pude fazer por mim mesma foi manter os meus atendimentos. Porque sim, isso me trouxe uma forma de encarar tudo isso mais tranquila, né? E de estar olhando para outras coisas que não fossem apenas o câncer. uhum, Então, o trabalho que hoje eu desenvolvo, eu trabalho com a metodologia humanoterapeuta. uhum, Então, nós somos considerados terapeutas holísticos e fazemos um tratamento energético e espiritual. Ou uhum, seja, temos 6 técnicas que nós utilizamos nesta metodologia. É um tratamento que dura de 2 a 3 meses, isso varia muito de pessoa para pessoa. Através dessa terapia, é possível nós fazermos essa troca de informações. uhum. Onde há tristeza, dor, neste campo astral desta pessoa, nós fazemos a limpeza de tudo isso que está doendo, que está incomodando. É como se a gente fizesse assim
Uhum. né? Tirasse todas as sujeiras para que a pessoa se concentre, se conecte com o seu eu superior. E o que Uhum. que é isso? É essa nossa essência. O que que a Aline traz para desenvolver aqui nessa caminhada? Eu consegui acessar essa frequência em maior grau através do tratamento, né? Então, assim, já tinha isso desperto em mim, mas não estava ainda conseguindo me conectar de tal forma. Então, o Uhum. que a gente faz é isso, a gente elimina dentro daquilo que é necessário para cada pessoa, a gente elimina essas dores, ameniza, entrega a consciência para que ela possa entender sobre um aspecto mais amplo tudo aquilo que está acontecendo na vida dela. E aí sim, quando a gente trabalha no nível espiritual e em seguida a gente passa para um nível de campo emocional, de campo racional, a gente chega no corpo físico. E é onde então a gente percebe toda essa mudança acontecendo. Então é um tratamento muito sutil, mas ele vai muito, trabalha muito em prol da sensação, da vibração. Uhum. E de certa forma, ontem, inclusive, eu estava conversando com a minha colega de profissão que fez o tratamento em mim, porque a gente também precisa disso, né, Ah, Tânia? sim. Alguém que olhe o processo para nós, porque muitas vezes a gente não consegue enxergar tudo aquilo ou muitas vezes não quer. Então eu busquei a ajuda de uma terapeuta e a Bianca, sensacional, me ancorou, me amparou no momento em que eu realmente estava precisando durante o meu tratamento oncológico e hoje eu entrego com muita facilidade e as coisas acontecem com muita fluidez dentro do meu tratamento energético. Então, eu estou muito feliz por ser uma ferramenta, uma possibilidade de ferramenta de cura e amor para quem precisa. E a gente sabe, né, Tânia, que as pessoas, elas chegam por nós através da vibração. Então, no momento Uhum. em que eu tenho isso para ofertar, quem precisa chega até mim. E isso me Uhum. deixa muito feliz. Mas eu estou entrando para um outro momento agora também, Tânia. Uhum. E isso é muito interessante de eu colocar aqui nessa live, que eu gosto muito desse momento introspectivo da terapia, onde eu estou no individual com a pessoa que chega até mim, mas eu também estou e sinto no meu coração o quanto que a Aline quer e precisa levar esta informação para um maior número de pessoas. Uhum. Então, eu estou buscando ferramentas que me qualifiquem enquanto uma palestrante, né? Mas é mais no sentido de trazer ferramentas para levar a comunicação e a mensagem que eu quero dentro de bases que possam entregar algo de positivo para as pessoas, entende? Então, Uhum. ter um fundamento para que as pessoas consigam compreender também aquilo que eu estou querendo entregar. Então, Uhum. hoje, nesse momento, além da terapia, estou também me desenvolvendo como uma palestrante para levar essa informação adiante também para mais e mais pessoas. A palestrante você já é, não precisa desenvolver nada. Ai, gratidão, mas sempre tem algumas coisinhas que a gente precisa Ah, aprender e eu tô sim, bem não. feliz, É, assim. como dizia um rapaz que morava aqui, ele falava: conhecimento não ocupa espaço, né? A gente Uhum, sempre tem alguma coisa. Eu exatamente. sempre falo, não é a melhorar, mas eu falo a acrescentar, né? Porque eu acho que a Isso, gente não tem que melhorar em exato, nada, a gente só tem que exato. colocar para fora, né? Tirar do inconsciente para o É, consciente as nossas capacidades, porque isso. todo mundo tem os mesmos talentos, as mesmas capacidades, né? Ah, uma coisa que eu ia te perguntar em relação à quimioterapia, que você falou que é um processo difícil. Como foi? Sim. Você passou muito mal? Como é que foi isso? É. Bom, eu só quero fazer uma pausa aqui e agradecer a todos os comentários que estão chegando das pessoas aqui. Muito, muito, muito obrigada por estarem com nós, viu, gente querida? Obrigada. Então vamos lá. A quimioterapia, sim, ela é um tabu para muitas pessoas também. E quando eu soube que eu tive que fazer esse, que eu teria que passar por esse processo, eu busquei não entender muito o que as outras pessoas passaram, Uhum, porque cada um vive essa experiência do seu jeito. E eu sempre fui assim, eu quero passar, eu quero entender como é que é a forma Aline de viver este processo. Então, assim,
Foi desafiador, claro que foi. Porque, na verdade, existem inúmeras medicações diferentes. E aí, para cada tipo de câncer, enfim, né? Esse é um assunto bem amplo que eu nem tenho conteúdo, nem tenho todas as informações para passar. Mas eu iniciei com uma quimioterapia que a gente chama de quimioterapia vermelha. E por que vermelha? Porque a medicação em si que entra na veia, ela é da cor vermelha. Então, é por isso que a gente chama essa quimioterapia de vermelha. E foram 4 sessões. Essa é uma quimioterapia, uma medicação muito intensa. E a gente já inicia o tratamento com ela porque o nosso corpo físico ainda está mais forte. Não tem condições de fazer uma quimioterapia assim mais adiante, porque da forma como eu finalizei o tratamento, não teria condição de receber algo tão forte. Então, foram vários sintomas, muito cansaço, até porque a gente fica anêmicos, né? A anemia, ela faz parte de quem faz quimioterapia, isso é algo que não tem como discutir. Nossa. Então, Mas você pode tomar alguma vitamina ou não? Tem que ficar sem. sim, pode, claro. Tudo sempre conversado com o médico certinho, mas por mais que a gente tome algumas vitaminas e que contribuam, a quimioterapia em si ela é muito forte, né? Então, assim, eu tenho meus instrumentos, as minhas alternativas aqui, mas de certa forma, no início foi bem intenso nesse sentido. Então, eu tive muita dor de cabeça, assim, uma dor de cabeça impressionante, foi algo bem intenso, mas daí a gente toma medicação, e, enfim, é o que temos para o momento. E também a questão da náusea, né, que eu tive. E claro, hoje a medicina ela está avançando nesse sentido. Então, o que é que aconteceu nesse momento, né, Tânia? Eu tomava comprimidos para não ter náuseas, e isso me ajudou bastante. Então, a última quimioterapia vermelha que eu fiz, eu realmente fiquei um dia praticamente sem comer. Mas comia, mas já sentia náusea e não conseguia segurar no corpo físico, né? Então, foram mais essas questões, assim, que chegaram até mim, a dor de cabeça, as náuseas mais pro finalzinho da quimioterapia, o cansaço extremo de não conseguir fazer absolutamente nada, quase nada, assim, nos primeiros dias após a quimioterapia. Então, quando eu fui entrando para a quimioterapia branca, e ela também tem essa denominação porque a cor dela é branca, eu já fui sentindo bem menos. A única questão que continuou comigo foi a anemia, né? Mas assim, em níveis totalmente controlados, bem tranquilo e cansaço. E o que tudo isso me mostrou? Quais são os meus limites, né? Quais são os limites da Aline nesse momento? Então, assim, Tânia, muitas vezes eu acordava de manhã com aquele fôlego, né? Porque a gente descansou, o corpo físico tá descansado. Hoje eu vou fazer isso, 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 isso. Aí chegava na metade do dia, não conseguia, eu não tinha essa força, eu cansava, eu não, é algo assim muito impressionante. Então, o que exigiu de mim? Me adaptar dentro deste processo. Não teve outra, não tive outra alternativa. E que legal poder olhar para mim e entender o quanto que eu precisei viver uma nova versão da Aline dentro desse tratamento. E foi assim, foi uma escola, foi para mim foi uma graduação. E continua ainda, de certa forma. Mas a quimioterapia em si, ela exige um certo cuidado. E hoje eu tomo sucos, vitaminas, faço uso de óleos essenciais, tudo isso ajuda muito. Mas ainda assim a gente sente alguns efeitos colaterais, e claro, isso é muito normal dentro de um tratamento. E como foi a reação da sua família? Eu não lembro se você é casada, como é que foi a relação, como que ficou a relação também? O que mudou? Ou o que melhorou, né? Então, o que aconteceu? Eu estava num relacionamento afetivo íntimo, eu tinha um parceiro, um companheiro, e
o tratamento em si, eu acho que impacta muito na vida das pessoas. E sabe, Tânia, a percepção que eu tive foi que impactou mais na vida das pessoas que estavam ao meu redor do que na minha, de certa forma. Uhum, E eu respeitei o meu momento e respeitei o momento do meu companheiro. uhum, E acabamos finalizando o nosso relacionamento porque uhum, nós entendemos que estamos vivendo momentos diferentes. uhum, Momentos profissionais, momentos pessoais. Então, de certa forma, isso foi algo assim que doeu, com certeza. Doeu bastante. A gente sabe que um relacionamento afetivo íntimo, quando termina, a gente cria laços com uma pessoa, então é sempre bastante delicado a gente se desfazer desses laços, a gente está saindo, de certa forma, de uma zona de conforto, se abrindo para algo novo que a gente não sabe como vai ser, mas eu me propus a viver isso. E foi algo assim que nós, enquanto ainda éramos um casal, decidimos então que cada um estaria vivendo a sua vida, né? E vivendo as suas questões, vivendo as suas vidas profissionais e pessoais, e que se uhum, fosse para ser num determinado momento, a gente saberia que o universo, enfim, Deus iria, né, vai nos colocar novamente um no caminho do outro. A gente tem total consciência disso. E uhum, para minha família, eu acho que foi bem impactante também. Eu vejo assim que para os meus pais foi algo muito forte, mas em nenhum momento eu me senti sozinha, porque eles sempre estiveram comigo. uhum, Então, eu acho que essa força, ter esse suporte deles, nossa, isso é algo assim essencial num tratamento de câncer. É primordial nós termos uma base, pessoas com quem a gente possa contar, confiar nesses momentos. E claro, eu também estou me desenvolvendo no meu relacionamento com a minha família, no meu relacionamento comigo mesma, porque o câncer me trouxe, me deparou com uma nova Aline e com um amor próprio que eu precisava puxar lá do fundinho, lá do fundo do poço e dizer: agora é contigo, agora é tu para contigo mesma, né, Aline? Então uhum, vamos lá, esse é o momento de você olhar para você. Então, uhum, assim, agora que a minha prioridade sou eu. Então, eu sempre coloquei isso para mim, frente ao relacionamento afetivo íntimo que eu estava vivendo, e também dentro do âmbito familiar, que a gente precisa, em muitos momentos, colocar alguns limites, né? Mas esses limites, eles precisam partir de nós, desse entendimento do quanto que passar por algo como isso é importante, sim, mas é porque a gente precisa puxar alguma coisinha lá do fundo do poço. Então, para mim, o que ficou escancarado assim na cara é: pega o teu amor próprio, Aline, pega e faz o que tu precisa fazer. E eu acho que quando a gente tem amor próprio e a gente se preenche de si mesmo, a gente só oferta, 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 e quer entregar e quer entregar e quer ser melhor. E eu sei que uhum. quando é assim, o universo vai colocando tudo o que precisa no nosso caminho. Então, vamos fazer o seguinte agora. Uma palavra para que você usaria para descrever a Aline antes do câncer e uma palavra para você descrever a Aline depois do câncer. Meu Deus do céu, Aline antes do câncer, eu acho que era uma Aline que como é que, em uma palavra, vamos que Duas, três? desafio. Não, se abrir muito o leque, aí a Aline fala É, né? demais, Fala né? demais, é verdade. Eu acho que a Aline antes do câncer era uma Aline que queria viver a vida, mas precisava de uma maturação, Uhum, precisava olhar para os seus processos. uhum, Então, eu acho que hoje, Aline, depois de todo esse tratamento de quimioterapias inicialmente, é uma Aline que se sente muito mais segura de quem eu sou. Então, antes, daqui um pouco, eu tinha um processo, uma questão de insegurança, uma falta de maturidade em algumas questões. Hoje, eu me sinto conectada com quem eu sei o que eu quero para mim, eu sei o que eu quero para minha vida, quero ser terapeuta energética, quero ser palestrante, quero levar isso para todas as pessoas que também quiserem isso. Então, eu acho que é um processo, assim, de realmente maturidade, segurança e comprometimento com a minha essência, né? Então,
de certa forma, é isso que eu enxergo. Uhum. Como o tema é o câncer não é o seu inimigo, o que que você gostaria de dizer para as pessoas que podem estar passando pelo mesmo processo, acabou de descobrir que tem um câncer? O que que você falaria para essas pessoas para trazer a elas essa mensagem de que o câncer pode ser seu aliado e não seu inimigo? É muito delicado quando a gente fala de câncer, né? Porque eu me vejo quando eu estou lá no centro oncológico, porque eu ainda preciso receber medicação até março do ano que vem, eu vou precisar receber uma medicação ainda, então eu estarei comparecendo ao centro oncológico até lá. Uhum. E é muito delicado falar sobre isso, mas assim, cada um interpreta o câncer de um jeito e cada um vive as suas questões de um jeito. Então eu não posso dizer que o câncer ele é algo legal, né, algo maravilhoso de se viver. Mas eu busquei no câncer a minha força. Eu busquei no câncer compreender o que de fato a vida estava querendo me ensinar. Quando a vida joga uma coisa dessas na nossa cara, olha, eu vou Tem. te dizer com muito amor e carinho no coração, Uhum. tem que olhar para alguma dor sua que você não está querendo olhar. Uhum. Não façamos desse desafio algo que nos limite, que nós possamos fazer independente do desafio que chega na nossa caminhada, que nós possamos fazer dele, olha aqui que linda, que nós possamos fazer dos desafios que chegam para nós forças para nos autoconhecer e entender aonde e qual é o ponto que eu preciso trabalhar. Quando a gente entende isso, meu amigo, sai da frente, porque aí a gente encontra aquilo que a gente precisa, que é às vezes é aquele puxão de orelha que a gente precisava e que a gente não estava, né, recebendo. Uhum. Chegou ali, olha o que quer dizer, desafios são isso, fazem da gente pessoas melhores, independente do desafio. Mas se você que está aqui, que tem o câncer, tem algum câncer, que descobriu isso, entenda o quanto que para você faz sentido viver esse câncer. O que é que dentro de você é preciso resgatar? Porque tenho certeza que alguma pecinha não está ajustada ali. E aí, faça suas buscas, faça suas reflexões e busque compreender isso também com as pessoas que estão ao seu redor, se assim for necessário. E outra coisa, Tânia, que eu quero deixar claro para as pessoas e Uhum. quero dizer, busque ajuda. É, Tá? Busque ajuda é. terapêutica. Eu não sei qual é a ajuda que você quer buscar, se é um psicólogo, se é um terapeuta energético. Não sei se você quer fazer reiki, né? A Tânia faz reikiana, né? Faz Uhum. assim, ó, busque ajuda que você quiser, mas busque ajuda. É muito importante Uhum. a gente fazer isso. Porque a Aline, eu gente precisa posso, compartilhar. posso tirar uma carta para você? Vamos ver a Claro que mensagem sim! aqui. Vamos lá, A gente vamos. encerrar a live. Eu nem Vamos sei que ver. horas são, Tânia. Deixa eu ver São, aqui. é, Ah, ó. acho que 20h49. Aham. falta pouco. Perfeito. Obrigada por todos que estão comentando aqui, gente. Muito obrigada. Hum, Muito olha, obrigada. saiu a torre, Hum. né? A torre, na verdade, é Hum. assim, ela tem uma as pessoas quando vê a carta da torre, ela já, ai, a torre. Mas a torre pode estar mostrando nesse momento para você que você está quebrando muitos paradigmas, né? Muitas coisas Hum. estão, você está, na verdade, assim, algo se destruiu em você, né? Ou ainda está em processo de destruição para que o novo seja construído. Então, a torre, ela pode ser uma carta negativa, porque ela mexe nas nossas estruturas, né? Porque a gente vê que é uma torre sendo Uhum. destruída, né? Ela mexe nas nossas Uhum. estruturas e isso dá aquela uh, sair da zona de conforto, literalmente, né? E é aquele momento que eu te falei, você tem uma escolha na sua mão. Você escolhe encarar o Isso. desafio de passar por uma quimioterapia, ou você faz que nem a moça do vídeo lá que eu falei, que resolveu se entregar, que eu acho que não foi uma escolha muito Uhum. sábia no meu ponto de vista. Então, assim, a gente vê que Sim. você está passando por um processo de destruição, né? Então, assim, a Aline está sendo Uhum. totalmente destruída para vir uma nova
Aline, a gente sabe que depois da carta Exato. Torre vem a temperança, né? Vem a temperança não, vem a estrela, desculpa. E a estrela é aquele despertar, como se fosse a fênix, né? Que saiu da Uhum. destruição e renasceu. Então, essa é a mensagem É. da carta para você. Então, a gente vê Muito claramente que é esse obrigada. processo que você está passando. Isso. E eu quero É agradecer tudo muito. sincronicidade. Ah, com certeza. Eu quero agradecer muito a todos que estiveram aqui. A maioria provavelmente Muito não são obrigada. meus seguidores, né? São seguidores da Aline. Muito obrigada pela presença de vocês. A Aline também, muito obrigada por ter aceitado mais uma vez esse convite, Nossa, né? Para quem não eu que sabe, tem um outro agradeço. vídeo lá no meu canal no YouTube que eu entrevisto a Aline sobre a ressonância harmônica, né? E eu Isso. gostaria agora que você, Aline, falasse suas palavras finais para as pessoas aqui na live, o que você gostaria de dizer, acrescentar. Bom, eu também só tenho a agradecer, Tânia, primeiramente por esse convite. Eu estava em busca de realizar um movimento como esse, e aí a gente sabe que quando a gente lida com essa questão mais energética, a gente entende que as coisas vão acontecendo, a gente solta para o universo, enfim, ele nos conecta com as pessoas que querem, né, e que precisam fazer os mesmos movimentos que nós. Então, gratidão, Tânia, por abrir esse espaço. Muito, 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 muito obrigada a todos que estiveram aqui comigo e com a Tânia nessa live, a todas essas pessoas que deixaram as suas mensagens aqui. São amigos, são pessoas que estão comigo, muitas delas, né, Tânia? E que eu quero dizer que sem vocês eu também não estaria tão inspirada e motivada para viver os meus desafios, porque os amigos, sim, eles fazem muita, muita diferença na nossa caminhada. Então, como é bom saber que a gente tem essa base, que a gente está ancorados também numa amizade verdadeira. Sempre busquei ter, não ter muitos, mas os que eu tenho são verdadeiros e são de coração. Então, gratidão a todos que estão aqui. Fica o convite também, se tiverem interesse, de seguir a página da Tânia, né, que realiza um trabalho maravilhoso, e Obrigada. também de seguir A os sua nossos canais no página. YouTube. E a sua página É, também, na Consciência Curadora, né? quem também tem consciência curadora, que é o espaço terapêutico, ou então a Aline Schneider, que eu também tenho vários conteúdos que eu desenvolvo lá. Uhum. E, enfim, é só gratidão por todos os que estão aqui. Obrigada por essa possibilidade de levar essa informação adiante, Tânia, para mais e mais pessoas, né? Então, hoje, o movimento que a gente fez aqui de poder inspirar e entregar aquilo que tem de melhor dentro de nós. Então, como eu te falei, quando a gente transborda aqui dentro no nosso coraçãozinho, a gente oferta para quem precisa. Foi o que eu fiz hoje, foi o que eu faço todos os dias quando eu acordo de manhã. E eu quero deixar uma mensagenzinha para vocês que estão aqui comigo, que aqueles dias eu compartilhei, inclusive, nos meus stories. Qual é a tua motivação diária? Quais são os motivos que te fazem agir? Levante e sonhe e lute por estes motivos que te fazem, que você acredita no fundo do seu coração. São eles que vão te levar para aquilo que você realmente precisa fazer nessa tua caminhada. E outra coisa, busque trabalhar o seu sentir. O nosso coração não falha nunca. Então, à medida que a gente vai afinando a sintonia e a conexão com o nosso coração, a gente vai caminhando para aquilo que a gente precisa. E aí acontece o quê? Chega um câncer na sua vida, mas você não desiste. Você faz dele uma escada para chegar cada vez mais perto daquilo que você precisa, daquilo que você quer entregar. Então, a minha mensagem é essa. Sejam vocês, sejam as pessoas que estão dentro de vocês, essa essência, sem vergonha do que os outros vão dizer. E se precisam, tem ajuda. Todos nós estamos aqui disponíveis uns para os outros, não só no momento terapêutico, mas também numa palavra amiga, num conforto, aquilo que precisar. Uhum. Então, fica aqui o meu carinho e minha gratidão, profunda gratidão. Eu amo muito, muito, muito vocês, e isso o câncer também me ensinou. Uhum. Dizer eu te amo, viver esse amor e essa intensidade, porque ela existe em cada um de nós. Então vamos viver e aproveitar a vida da forma como a gente sentir no nosso coração. Eu acho que é isso que vale, e esse é o respeito que a gente precisa ter uns pelos outros, e o respeito pela vida também.
Exatamente. Muito obrigada mais uma vez. A live Gratidão. vai ficar aqui no Instagram e vai ir também para o YouTube, Isso, para quem quiser depois isso. compartilhar com os Quem amigos. quiser assistir. Tá bom? Isso aí. E Vamos compartilhar. uma ótima semana para todos, né? Com muitas bênçãos, com muitas realizações e muitos desafios, porque os Isso. desafios é que fazem Muitos nós desafios. crescermos, né? Bastante. Exatamente. Sem eles, nada seríamos. É verdade. Muito bem. Tá? Obrigada, Tânia. Obrigada mais Tudo uma de bom para vez. você. Namastê. E a gente se encontra por aqui. Namastê. Gratidão, gratidão. Gratidão. Um Tchau. beijo. Outro. Tchau. Tchau.